Pessoal, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um evento da Nelógica. É um prazer enorme, eu e o meu amigo, grande profissional que eu admiro muito, Aliakim Pereira de Sá. É um prazer enorme, então a gente vai mais uma vez falar um pouquinho para vocês sobre os nossos conhecimentos, vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência dentro do mercado financeiro e o nosso objetivo é justamente passar por esse período de formação para que a gente tenha sucesso dentro do mercado. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Danilo Zanini, eu sou analista da XP Investimentos e aí eu vou bater um papo com vocês, eu e o Aliakim, sobre escalas temporais. Então, só para critérios de organização, tá? Eu vou começar fazendo essa apresentação, eu vou começar fazendo esse bate-papo com vocês inicial. A gente vai passar por uma abertura aqui, tá? Uma parte um pouquinho mais teórica, e daqui um pouco o Aliakim entra para a gente mostrar exemplos gráficos, mostrarmos aí como a gente vai trabalhar. Vocês já se perguntaram, é hora de utilizar o gráfico de 5 minutos, de 15 ou de 30? Danilo, mas eu estou usando o gráfico de 1 minuto, 1 minuto está me fazendo um pivô de alta, e o de 5 minutos está apontando para baixo. E agora, o que eu faço? Eu vou no de 1 ou eu vou no de 5? Danilo, eu vou fazer o que agora? Eu vou comprar ou eu vou vender? O de 1 está falando para eu comprar, o de 5 está falando para eu vender, o de 15 está falando para não fazer nada, o de 30 está apontando para cima, o de 60 está apontando para baixo, o diário também está apontando para baixo. O que eu faço? Nossa, quanta poluição, né? Quantas questões que ficaram aí na cabeça de vocês, que eu acredito que já interferiu isso daí. Arthur aumentou, nossa, estou falando errado. Já teve até um ponto em que vocês ficaram certamente preocupados, né? E agora? O que eu faço? Por que eu estou olhando tudo isso de informação? Então a gente vai começar com vocês aqui uma palestra, tá? Um webinar, falando um pouquinho sobre escalas temporais. Vamos passar aqui com vocês qual que é o objetivo desse webinar, como a gente vai falar sobre os tempos gráficos, como nós identificamos tempos gráficos e algumas considerações, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, a gente vai contribuir um pouquinho. Mais uma vez, eu gostaria que vocês tivessem foco no aprendizado, tá? O aprendizado é o primeiro ponto para que a gente comece a ter sucesso no mercado e não sejamos perdedores, tá certo? Muitas pessoas entram com a cabeça, eu quero entrar no mercado financeiro para ganhar dinheiro, entra de uma maneira equivocada. Ah, eu quero entrar no mercado financeiro para poder ter sucesso. Ah, eu quero entrar no mercado financeiro para ser um grande investidor. Ah, eu quero entrar no mercado financeiro e vou ficar rico do dia para a noite. Ah, o mercado financeiro, ou seja, tem N fatores em que vai levar você ou a maioria das pessoas que entram no mercado. A doce ilusão que ganhar dinheiro é fácil, e não é esse o objetivo. Tá? Se a gente não tiver uma formação sólida, uma formação em que a gente tenha maturidade para poder evoluir nos nossos conhecimentos, a gente não vai ter sucesso nunca. Então, assim, o principal ponto, vamos focar no aprendizado. O sucesso, a consistência, o financeiro é tudo consequência da nossa dedicação e dos nossos atos. Então eu vou começar aqui falando com vocês um pouquinho sobre escalas temporais. É um assunto em que muitas pessoas acabam tendo dúvidas. Quais gráficos utilizar e quais períodos gráficos a serem utilizados. Qual ativo eu vou olhar no período de 1 minuto, de 5? Ah, mas eu olho o de 2 minutos. Ah, mas eu vou olhar o de 5 agora, o de 15. A gente vai tentar sanar um pouquinho para vocês e deixar um pouco mais claro esses assuntos. Tá certo? Então, primeiro ponto, o objetivo. Qual que é o seu perfil? Como você lidar em relação às suas operações? Você é uma pessoa que tem um perfil de day trader, você realiza várias operações ao longo do pregão, você atua utilizando aquela volatilidade intradiária para pegar movimentos, aquelas oscilações curtas para tentar oferir algum retorno ao seu capital, tá certo? Qual que é o seu tempo para você poder acompanhar o mercado? Você tem uma disponibilidade integral, semi-integral, você olha só pela manhã, só da tarde, qual que é o seu perfil? Tá? Você está menos exposto, para a pessoa que opera day trade, você fica menos exposto aos fatores externos. Ou seja, eu fiz um day trade agora, eu não tenho posição líquida nenhuma. Então, se eventualmente acontecer algo tão positivo ou algo tão negativo em que venha fazer com que o mercado abra em gap, seja para cima ou seja para baixo, pode ser a favor ou pode ser contra a sua posição, quem é day trade não vai estar exposto a esses tipos de oscilações. Tá certo? Então, primeiro ponto. Identifique seu perfil.
Qual que é o perfil do swing trade? É aquele cara que tem um tempo para poder acompanhar com mais frequência o mercado, acompanhar seja ele diário, tá certo? Que você vai realizar operações aí que você vai geralmente montar no final do pregão, ou ter uma estratégia pré-definida para montar no início do pregão. Qual é a sua estratégia? Qual é o seu ponto? Qual é a sua atitude perante ao mercado? São esses os pontos em que a gente vai trabalhar. Então você entra numa operação de swing trade, às vezes aquela operação elas podem durar aí algumas operações podem durar de 1 até 5 dias, 10 dias, 20 dias. Qual que é o seu perfil? Você tem um perfil de fazer operações de curtíssimo prazo, às vezes que a coisa o período de segundos, minutos, isso já interfere numa operação, ou você não tem um perfil para poder acompanhar de uma maneira tão rápida o mercado? Precisa um pouco mais de tranquilidade. Então, primeiro, qual é o seu perfil? O que é o perfil do position? O position é quem opera mais longo, que vai acompanhar o mercado 2 vezes na semana, aos finais de semana, que você vai montar uma operação e vai colocar aquela operação por um prazo de semanas, até mesmo meses. Qual que é o seu perfil? Eu vou ter que ter um perfil, um gráfico um pouco maior, um gráfico um pouco mais longo, ou eu tenho um perfil de comprar uma empresa, esquecer aquela empresa no meu portfólio e esperar ela se valorizar até o nascimento dos meus filhos, ou até eu trabalhar quando eu me aposentar daqui 5, 10, 15 anos, aí eu vou comprar uma ação agora quando eu me formar na faculdade para poder vender. Qual que é o seu objetivo? Então, primeiro ponto, vamos definir o nosso perfil. Muitas pessoas entram no mercado financeiro sem saber qual que é o seu perfil. Às vezes a pessoa não tem um perfil de acompanhar oscilações em um curtíssimo espaço de tempo, movimentações rápidas, movimentações em segundos, e quer operar. Não, mas às vezes as pessoas têm um perfil mais neutro, chegou em casa depois do trabalho, eu quero olhar como os preços se movimentaram, quais ativos eu estou acompanhando, entre outros pontos, entre outros fatores, tá certo? Então, antes de mais nada, veja qual é o seu perfil, identifique. Às vezes você não tem perfil para fazer operações longas e tem perfil para fazer operações curtas. Por que eu vou desgastar? Por que eu vou utilizar energia? Por que eu vou utilizar energia em algo que eu não é a minha especialidade, ou eu não tenho uma afinidade para poder operar? Então, antes de mais nada, investidores, qual é o seu perfil? Qual é o seu objetivo no mercado financeiro? Qual é o seu objetivo em querer aprender sobre o mercado financeiro? Se questionem, quem que eu sou? Qual que é o meu objetivo de operar? Para onde que eu quero ir? Para onde o meu barco vai? Tá? Então, se questionem. Tá? Vamos entender um pouquinho dos diferentes tempos gráficos, tá certo? Vamos entender um pouquinho como o mercado funciona. Então, ao lado esquerdo da apresentação de vocês, temos aí um candle. Candle, para quem não conhece, para quem não conhece, é um candelabro japonês, ou seja, uma vela japonesa, na qual, num único desenho, a gente tem aí espaço para poder olhar quatro valores. Então, nesse caso, como ele é um corpo vazado, ou seja, ele é branco, não tem nenhum tipo de preenchimento, ele pode ser tanto branco ou verde, tá certo? Eu tenho um pavio superior, um pavio inferior, eu tenho uma barra cheia. Tá? O que isso significa? Significa que apenas nesse desenho eu estou olhando 4 valores. Então, o pavio inferior me demonstra a mínima cotação que um ativo chegou. Quando eu demonstro uma barra dessa, eu vou exemplificar como se fosse um gráfico diário. Tá? Então, uma barra dessa me representa um dia. Tá certo? No gráfico diário, isso me representa um dia de negociação. Então, aqui eu tenho a abertura do mercado. Tá? Esse ponto foi a abertura. Exemplo, o ativo abriu a R$10. Ao longo do pregão ele caiu, veio até 9,80. Chegou a subir, veio até 10,50, foi a sua cotação máxima. E ele fechou aqui a 10,40. Ou seja, eu tenho o seu fechamento acima do meu preço de abertura. Eu tenho a minha cotação mínima e a cotação máxima. Então, no único candle, na periodicidade diária, eu consigo interpretar 4 valores. Tá certo? Olha a visão intradiária. Ao lado esquerdo, que eu acabei de mencionar para vocês, eu tenho um candle, atenção, eu tenho um candle do gráfico diário, tá certo? Que quando eu começo a olhar quantos candles em periodicidades menores do que o gráfico diário, quantos candles tem dentro de um pregão?
Lembrando que o pregão regular de ações começa às 10 horas da manhã e encerra às 4 horas e 55 minutos. Às 4 horas e 55 minutos começamos o leilão de fechamento. Tá certo? Então vamos lá. A gente vai pegar apenas um pregão, e vamos abrir aquele pregão em um único candle, que é um pregão, e vamos destrinchar. Nós vamos pegar quantos candles de N minutos, N períodos gráficos diferentes nós temos dentro de um único pregão. Então, se eu pegar um único candle diário e colocar no gráfico de 1 minuto, eu terei 411 candles que serão formados durante um único pregão. Tá? Se eu colocar um gráfico com a periodicidade de 5 minutos, eu terei 82 candles que serão formados dentro de um único pregão no gráfico de 5 minutos. Se eu pegar um único pregão e colocar um gráfico de 10 minutos, eu terei 41 candles dentro de um único pregão. Se eu pegar um gráfico de 15 minutos, eu tenho aí 27 candles que serão formados. Se eu pegar um dia e dividir em candles de 30 minutos, eu terei 13 candles. E no gráfico de 60 minutos, eu terei 7 candles. Então, notem que quando eu aumento a periodicidade, quando eu aumento o tempo em que eu quero olhar aquele período gráfico, eu vou diminuir a quantidade de candles. Ou seja, olha a quantidade de sinais que um candle de um minuto pode passar para a gente. Ele vai formar 415 novos candles ao longo de um único pregão. Tá? Se eu pegar um gráfico de 15 minutos, ele vai movimentar 27 candles dentro de um único pregão. Ou seja, quanto maior o tempo eu aumento, menor a quantidade de candles que eu tenho. Qual que é o principal tempo gráfico? Não existe. Existe o principal tempo gráfico naquele que você se adapta, que você se identifica. Eu, particularmente, utilizo gráficos de 15 minutos, gráficos em ações. Em dólar, eu utilizo gráficos de 15 e 1 minuto, porque o dólar eu busco oscilações menores. Eu gosto de olhar períodos menores para o gráfico de dólar. Então, só para vocês entenderem, quanto maior a periodicidade gráfica que eu estiver analisando, maior é a credibilidade daquele sinal que ele vem me passar. Tá certo? Se eu estou olhando um gráfico diário, o gráfico diário vai me dar uma sinalização com maior credibilidade do que quando eu olhar um candle com um gráfico de 1 minuto. Então, eu olho o gráfico diário, teve um dia positivo, uma barra ampla, compradora. Eu tenho lá que aquilo durante um pregão inteiro, a gente teve uma força compradora predominante. Agora, se eu olhar apenas um gráfico de 1 minuto, eu sei que apenas 1 minuto daquele pregão teve força compradora e os outros 410 minutos que tivemos ao longo do pregão. Então, quanto maior a periodicidade gráfica, maior a credibilidade. Quanto menor a periodicidade gráfica, não é questão que é errado, e sim, você vai ter mais sinais do que um período gráfico maior. Então, a credibilidade aumenta, tá certo? Então, tenham isso em foco, ok? Prosseguindo, só para vocês terem uma ideia, aqui ao lado esquerdo de vocês, nós temos aí uma única barra, tá certo? Uma única barra vendedora, nós temos aí uma barra ampla em queda. Ao lado direito, no canto superior, eu peguei apenas uma única barra, tá? Notem que eu peguei a única barra vendedora, tá certo? E transformei ele num candle de 15 minutos. Quantos candles eu formei? Então, notem que ao lado esquerdo eu tenho apenas uma barra e, posteriormente, a uma barra que eu destrinchei para um gráfico de 15 minutos, me surgiram 27 novos candles. Então, um candle se transformou em 27 novos. Isso se chama o fractal. Eu estou pegando o período no gráfico diário e estou transformando em periodicidade intradiária em cada candle de 15 minutos. Eu formei 27 novos candles. Olha como ele se fragmentou. Um fractal nada mais é do que a fragmentação de um período maior para uma periodicidade menor. E olha lá abaixo agora
Quantos novos candles eu tenho quando eu coloco num gráfico de 5 minutos? Olha o quanto de barra foi formado. Tá? Foi formado aí 82 novas barras. Então é isso que a gente acaba tendo. A gente acaba tendo várias distorções, vários sinais. Então, será que agora eu olhando um gráfico de 5 está sobrevendido, está sobrecomprado? Então, é esse insight que eu gostaria de mostrar para vocês terem ideia. Quantos candles é formado quantos candles são formados por um único dia, entre outros fatores, tá certo? O que eu queria passar como uma mensagem para vocês e colocar como consideração final? Tenha um método para você operar no mercado. Desenvolva disciplina. A maioria das pessoas, todas, tá? Não são disciplinadas. Tá? Eles sabotam a saída de operações, não estopam, quando está ganhando, ganha pouco e sai rápido do lucro, com aquele medo. Então, defina estratégia, defina um método operacional, tenha disciplina, siga as regras que você estabeleceu para o seu perfil. Seja você utilizando períodos gráficos de 5 minutos, de 1 minuto, de 15 minutos, de qual for. A minha única sugestão, não misture em tempos gráficos. Cuidado, se você vai utilizar um tempo de 15 minutos, usa até o final. Não tenta pegar informações. Ah, mas eu quero comprar pelo candle de 15 minutos. Não, mas o de 5 está dando sinal, o de 1 está dando sinal. Esqueçam. Definam poucos. Se for olhar, o Aliakin tem uma metodologia muito bacana que ele vai mostrar para vocês quando se olha um gráfico de 5 para você pegar um sinal no de 1. Mas se você vai utilizar um gráfico maior e um menor, foque naqueles dois. Foque em poucos, mas foque a fundos. Tá? Tenham como acompanhar um mercado de uma maneira mais consistente. Porque se você ficar trocando de periodicidade em vários momentos, isso vai atrapalhar o quê? Na sua disciplina. Então, o meu recado aqui para vocês, nessa minha parte, essa parte introdutória é o quê? Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto, tenham disciplina. Vamos lá. Identifiquem qual que é o seu perfil operacional. Nós passamos aqui por 4 perfis. Eu tenho um perfil em que eu opero mais, ou opero menos. Eu tenho mais disposição ao mercado volátil. Eu tenho mais insegurança quando o mercado está se movimentando muito rápido. Qual que é o seu perfil? Você quer atuar naquela briga que o mercado tem durante o dia? Não, eu quero chegar em casa, respirar, tomar um banho, relaxar, ouvir uma música, jantar e agora sim eu vou olhar o mercado. Não é errado. Primeiro, identifique o seu perfil. Você tem estratégias para perfis diferentes, tá certo? Cuidado com analisar períodos gráficos diferentes. É o que eu acabei de falar. Não tente. Eu já vi muitas pessoas olharem gráfico do mesmo papel, tá? O gráfico diário, o de 60, de 30, de 15, de 5 e de 1. Então vamos lá. Gráfico diário 1, gráfico de 60, 2, gráfico de 30, 3, gráfico de 15, 4, gráfico de 5. O quinto gráfico e o gráfico de 1 são 6 gráficos. Você está olhando 6 gráficos diferentes do mesmo ativo. Tem a necessidade de tudo isso? Se perguntem, você vai operar qual? O de 1 ou de 15? Você vai operar o de 5 ou de 15? Você vai operar o de 5 ou de 60? Separa um e vai, a estratégia dá certo. Dá certo, mas separe um. Defina uma estratégia e siga em poucos períodos. Tenha um setup, crie um setup, siga um setup, defina uma estratégia. Sempre que eu entrar na operação, eu vou colocar aí, stop, o motivo da minha entrada, o motivo da minha saída, como eu vou trabalhar, tá? Como eu vou trabalhar. Então é isso, pessoal. E depois você vai começar a gerenciar o seu capital, que a gente já falou em várias palestras anteriores a essas, tá certo? Então essa daqui é a minha contribuição para vocês. Eu vou passar a palavra para o meu ilustríssimo amigo, um profissional que eu admiro e respeito muito, Aliakin. Ele vai mostrar para vocês um pouquinho mais em gráfico, como esses gráficos eles funcionam, mostrar um pouquinho mais para vocês de conflitos de periodicidade e mostrar a importância de você definir um período ou 2 períodos e definir os períodos em que você vai utilizar e seguir até o final. Muito obrigado a todos. Eu passo a bola para Aliakin. Anotem todas as suas dúvidas e como o Rafa mencionou, tá? Tentem anotar as dúvidas e mandem as dúvidas de uma vez só, não dúvidas picadas. Daqui um pouquinho a gente vai entrar para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ficamos à disposição e convidamos vocês para ficarem atentos, não no próximo, mas
daqui a 15 dias nós retornaremos aí para fazer outro webinar. Obrigado, Rafa, obrigado pelo espaço a todos vocês. Kim, muito boa noite, é com você, passo para você a palavra. E Rafa, se você puder compartilhar agora a tela do Aliakin, eu agradeço. Muito obrigado a todos pela atenção e até daqui um pouquinho. Opa, Danilo, obrigado pela tua presença. Kim, tá na escuta? Já posso passar a tela agora ali para você? Muito boa noite, Rafael. Muito boa noite ao Danilo. Excelente introdução. Por favor, fique no aguardo aqui do comando da tela para a gente dar sequência aqui. Essa participação aqui com vocês é minha e a esse tema, essa palestra aí que é bastante relevante no nosso dia a dia, na tomada de decisão. Está aqui já o comando. Vamos lá. Perfeito. Vou compartilhar a tela aqui e você me dá um retorno se está tudo ok. Não, perfeito. Kim, já acho que agora tá em modo tipo isso. Agora sim, eu tô vendo, o pessoal aqui já no chat também já colocou que tá vendo. Então, novamente, agradecer a presença do Danilo, né, que fez essa baita introdução ali pra gente. E Kim, agora já pode comandar, né, também. É um prazer estar com você aqui de novo, né, depois da última vez que a gente esteve na web da semana passada. E agora você pode comandar o pessoal aí, tá bom? Obrigado, Rafa. O prazer é todo meu. Obrigado. Bom, gente, muito boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de todos vocês aqui, falando aí sobre escalas temporais, sobre tempos gráficos, enfim. É algo que o pessoal muitas vezes se confunde bastante, talvez até utiliza o tempo gráfico errado para o seu perfil, faz uma confusão tremenda em relação à utilização de mais de um tempo gráfico. Quando vai usar um tempo gráfico só, talvez também despreza a informação do tempo gráfico maior. Esse é um desafio de quem está no tempo gráfico menor. Como o Danilo bem resumiu, né, a informação que você tem dentro de um candle no gráfico diário, né, ela é muito mais resumida do que a gente tem lá no intraday. Isso faz com que o sinal do tempo gráfico maior seja mais interessante. E aí eu acredito que na grande maioria vocês devam estar pensando exatamente o seguinte: poxa, então eu só vou operar tempo gráfico maior. Aí a gente entra de novo nessa questão do perfil, né? Talvez você queira ser um trader, mas não seja o cara que deva operar no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5. Talvez você tenha que utilizar o gráfico de 15. Talvez você queira fazer swing, mas o gráfico diário seja muito grande para você, então de repente você vai fazer pelos 60 minutos. Enfim, encontrar, né, na periodicidade que você vai utilizar o melhor gerenciamento de risco para as suas operações. E para isso, né, normalmente, a gente vai muitas vezes utilizar o tempo gráfico menor. Então, eu costumo dizer exatamente o seguinte, né? Quando o gráfico de maior período chega num determinado ponto importante, e a gente consegue ver isso utilizando diversas ferramentas, sendo elas média móvel, sendo elas as informações de suporte e resistência, que novamente volta lá naquele primeiro tema que a gente teve, é tudo uma sequência da teoria de Dow, que foi um dos primeiros contatos que a gente teve aqui com vocês, né? Fazendo essas palestras aqui. Então a gente volta de novo lá na teoria de Dow para falar sobre suporte e resistência, aí a gente entra em retração e projeção de Fibonacci, aplicação simples, tá? Não é nem aquela aplicação mais elaborada, utilizando Fibonacci em tempo, em ciclo, não. A gente está falando de retração mesmo, né? Então, à medida que a gente tem um entendimento claro sobre suporte e resistência e qual o tempo gráfico que a gente está operando, cria espaço para a gente fazer o que nós chamamos de ajuste fino, tá certo? Então, muitas vezes você está no gráfico diário e o diário ele ainda não te deu o sinal. Porém, você imagina que ali tem uma grande probabilidade de o preço parar e começar a subir. E ao invés de você comprar num ponto aleatório, você diminui a periodicidade para lá no tempo menor você encontrar o que vai ser então um motivo técnico. Ou seja, a nascente de um movimento de alta em um tempo gráfico menor,
quando o gráfico de tempo, quando o tempo maior, o gráfico diário, por exemplo, ainda está passando por um ciclo de correção. E a gente consegue ver isso se a gente olhar para qualquer gráfico que esteja em tendência. Se nós olharmos o que aconteceu com o Petro quando tocou nessa média, e aí vocês devem estar se perguntando que média é essa, é uma média exponencial de 17 períodos, apenas uma média para a gente fixar direito o conceito de olhar tempo gráfico, em algum momento o gráfico de menor período ali, ele deu uma compra que não necessariamente foi o toque exclusivamente na média, não necessariamente foi o rompimento da máxima do dia anterior, e não necessariamente você teve que esperar a barra fechar para você poder atuar numa compra. Mas, poxa, Aliakin, eu opero o gráfico diário. Legal. Mas se existe a possibilidade de você comprar por um valor menor, por que não diminuir a periodicidade do diário, por exemplo, para os 60 e para os 15 minutos, e ao invés de você comprar esse engolfo de alta, por exemplo, que teve aqui na Petrobras, ou comprar a superação da máxima do pregão anterior, ou enfim, uma estratégia qualquer que seja aí, talvez num outro tempo gráfico você teria conseguido comprar antes. Mas por que comprar antes? Porque o diário estava num ponto importante. Então, é muito provável que quando esse tempo gráfico menor venha sugerir esse movimento de alta, uma reversão de tendência, é bem provável que você vai ter um risco menor do que o risco que ficou no gráfico diário. Então, se a gente diminuir a periodicidade que for lá para o gráfico de 15 minutos, por exemplo, né, e entender que lá no 15 minutos, essa mesma situação que tocou na média móvel do gráfico diário, a gente teve uma reversão de tendência, então você vai ter a chance de comprar com um valor de entrada mais baixo, um stop menor e, por sua vez, um alvo que vai ser muito maior. Né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, voltar no diário, eu peguei aqui e esqueci de ver a data, né? Dia 16/3. Aí você vem aqui no 15 minutos e checa o que aconteceu no dia 16. É um exemplo bem longo para a gente fixar esse conceito aí, tá? Então, vamos lá. Petrobras fazendo um pullback, chegando numa região de suporte. Você é o cara que está de olho no swing trade, mas quer se ajustar abrindo uma operação de day trade. Está aqui. Observem. Análise técnica clássica. Ao invés de você esperar o engolfo se formar lá no gráfico diário, ou o candle romper a máxima do pregão anterior, em algum momento ele te deixou um pivô e você teria conseguido se posicionar nessa formação de pivô com um valor bem antecipado a, por exemplo, o fechamento do pregão ou ainda o que aconteceu no pregão seguinte. Então vocês perceberam que lá a gente tinha apenas uma barra de alta. Aqui nós já temos no gráfico de 15 minutos um pivô. Interessante, né? Aonde é que esse pivô vai surgir depois de um movimento de correção da tendência de alta? Fixem isso, escrevam isso aí num bloco de notas, deixem em evidência aí no seu computador para você sempre se lembrar desse comentário que eu vou fazer. Um pivô de alta no intraday, ele vai surgir normalmente quando um tempo gráfico maior encontra um ponto de suporte. Então, o diário chegando na média, todas as vezes que no tempo de intraday você tiver um pivô de alta, é bem provável que vai voltar a ter alinhamento entre os tempos gráficos. O que isso significa? Que, lembre do quarto slide que o Danilo passou para vocês. Tem um operador de day trade, que ele está olhando o intraday, seja 1, 5, 15, 30, 60 minutos, enfim, é intraday. Tem um operador de swing trade que está de olho no gráfico diário. Vocês conseguem perceber que o fluxo de dinheiro agora voltou a ficar tudo a favor da compra? O cara do day trade ele está comprando porque o gráfico passou a ficar em tendência de alta. E o cara do swing ele está esperando o sinal que ele utiliza dentro do setup dele para também comprar. Logo você passa a ter um alinhamento entre as diferentes estratégias que a gente tem na mesma região de preço. A diferença é que no tempo gráfico menor, a compra vai surgir de uma forma mais antecipada, com um risco, teoricamente, menor e um potencial maior. Risco teoricamente menor no sentido de percentual, seu stop normalmente vai ser mais curto. Porém, isso não significa que você tem uma probabilidade maior de êxito em transformar uma operação, por exemplo, como essa, como swing. Mas é uma sacada que a gente está passando para vocês,
um feeling de mercado que faz com que você talvez não compre o martelo que fechou no gráfico diário. Talvez você tenha comprado em algum momento o pivô do 15 minutos. E ao invés de você comprar um martelo que fechou a R$10, por exemplo, apostando na figura de candle, talvez você já tenha se posicionado a 9,70 porque você viu um pivô de 15 minutos, um pivô de 5 minutos. Detalhe importante, né? Quando a gente traz isso para o day trade, né? Quando você traz isso para as operações mais de alta frequência, todas as vezes que a gente mistura mais de um tempo gráfico, como o Danilo já bem mencionou, corre o risco de você cair na armadilha de esperar demais o gráfico de 1 minuto e talvez a condição do 5 ou do 15 acabar andando e quando vem o sinal perfeito do gráfico de 1 minuto já é muito tardio também. Como também corre o risco de você não olhar para o gráfico de 1 minuto e só porque o 5 e o 15 chegou num ponto de resistência ou de suporte, você já entrar na operação. Então ali a gente lida com muito mais ruído, como também o Danilo explicou no 6º slide apresentado para vocês, onde ele mostra um candle do gráfico diário, tudo que está embutido nele nos tempos de intraday, a quantidade de barras que a gente tem lá no intraday. No gráfico diário você vai ver uma barra só, mas no gráfico de 1 minuto você vai ver 411 barras, 411 candles. Pensa o nível de estresse que você pode ter para ler todas essas informações que vão estar lá no gráfico de 1 minuto. Então você precisa filtrar, mesmo estando no gráfico de 1 minuto. Entendendo que para você utilizar ele, o tempo maior precisa estar no ponto-chave. Ou seja, você só vai comprar o 1 minuto ou vender o 1 minuto quando o 1 minuto estiver a favor do que o 15 minutos está por exemplo, projetando, ou 5 minutos. Dessa forma, ao invés de você esperar uma barra de 15 se fechar, por exemplo, né, onde você vai ter 15 barras do gráfico de 1 minuto em andamento e tudo mais, e de repente no mercado mais volátil, o papel está a R$10, até a barra de 15 minutos fechar, ela já fecha a 10,20, talvez 10,20 você já não consiga mais gerenciar risco. Porque seu stop já vai passar a ser de 30, 40 centavos, talvez. Porém, pelo gráfico de 1 minuto, ao invés de você esperar aquela barra de 15 fechar, apostando que o 15 está no ponto-chave, você já começa a atuar. Então, quando a gente vai colocar isso em prática, né, é importante que a gente tenha, tá certo, a eficiência nisso. Que a gente utilize da forma mais correta, né? Que é exatamente nos pontos que a gente vai chamar mais importantes nos tempos gráficos maiores. Toque de média móvel. Olha isso aqui no 15 minutos. Clássico, bate na média, volta a subir. Clássico, bate na média, volta a subir. De novo, aqui, bate na média móvel e volta a subir. Porém, olha o tamanho dessas barras de 15. Então, existem 2 formas de você se posicionar. Você pode simplesmente olhar para o 15 minutos e pelo fato do preço ter tocado na média móvel, fazer uma compra na média. Vamos chamar essa compra de risco, porque muitas vezes o candle ainda vai ser descendente e você já está comprando. Ou você pode diminuir a periodicidade e lá no gráfico de 1 minuto encontrar aonde foi a compra. Deixa eu só colocar aqui, candle aqui. Opa. Pronto. E agora vamos lá checar aonde a gente teve esse ponto de compra. Perceba que todas as vezes que chega na média móvel, em algum momento o gráfico de 1 minuto vai te falar o 15 está num ponto importante e ele vai te mostrar um pivô de alta. Então, aqui você vai ter um sinal também de compra. Se a gente for mais para trás, no outro círculo que a gente fez de 15 minutos, novamente, o gráfico de 1 minuto vem aqui e forma o quê? Análise técnica clássica, né? Bandeira de alta, flâmula, tá certo? Rompe para cima, padrão de rompimento. Se a gente for no terceiro ponto que eu circulei, mais para trás, de novo, né? O 15 minutos chega num ponto importante e olha o que o gráfico de 1 minuto faz. Ele sobe, corrige e o que é isso? Um pivô, tá certo? Perfeito. Então, pessoal, para a gente não alongar muito e acabar ficando também um tanto quanto redundante, procurem de uma forma mais eficiente
evitar ficar olhando demais o gráfico de menor período, mesmo que você esteja de olho no que está acontecendo no gráfico de maior período. A sacada é, analisa o gráfico de uma forma mais resumida. Eu, nas minhas telas aqui, eu tenho sempre gráficos de 15 minutos pelo Profit Chart, agrupado aqui em vários monitores, olhando esse tempo gráfico maior. Aí o que eu uso? Eu sei que o gráfico maior está no ponto mais importante. Tudo que começa a surgir de mínima oportunidade no tempo gráfico menor a favor do que eu estou enxergando no gráfico maior, aí sim eu coloco em prática. Depois que o gráfico de 1 minuto já entrou na jogada, 1 minuto já deixou de ser importante, porque aí eu vou olhar para o horizonte de 15. Senão você vai ficar louco no gráfico de 1 minuto. Você vai se confundir dentro de um movimento que pode ser mais longo, pelo gráfico de 15, pelo ruído que tem no gráfico de 1 minuto. Até se formar um novo pivô no 15 minutos vai demorar. Já no gráfico de 1 minuto isso vai acontecer com mais frequência. E aí a gente volta para aquele cálculo matemático que o Danilo explicou. Uma barra de periodicidade maior, ela tem muito mais resumo do que nos tempos gráficos menores, numa periodicidade menor, onde tem muito mais ruído, muito mais informação. Então eu só quero esse ponto que está circulado. Tudo que venha daqui para frente, eu já não quero mais olhar. Por quê? Porque eu vou tentar administrar pelo gráfico de 15 minutos se eu for um trader de tendência. Se eu estiver fazendo uma operação para buscar alvo, se eu estiver buscando apenas um scalper, eu sei que essa operação ela tem grande chance de dar muito certo. Então, o que eu procuro fazer nessas operações? Evitar perder a oportunidade. Tentar ali, de alguma forma, se aproveitar daquela oportunidade. Por quê? Porque ela é uma oportunidade nobre. E, novamente, fixem o conceito. É aonde o cara de day trade está querendo comprar pelo gráfico de 1 minuto, é onde ele se alinhou com o cara que está operando pelo 5, é onde ele se alinhou com o cara que está operando pelo 15. Vocês têm que imaginar que ali o dinheiro desses 3 perfis operacionais está entrando na compra. Aí o indicador de volume pode até te ajudar, né? Se esse volume ficar ainda maior, esse movimento vai ficando cada vez mais interessante. E quanto maior a periodicidade, menos ruído. Eu opero basicamente ponto pivô e o toque na média móvel. O toque na média móvel eu utilizo para fazer a entrada do ponto de retorno. A segunda forma que a gente tem de operar, sem utilizar mais de um tempo gráfico, é simplesmente quando toca na média móvel, pessoal, ou numa retração de Fibonacci, fazer análise técnica clássica. Esquece de olhar para o IFR, para o MACD ou qualquer outro indicador. A tendência é de alta, voltou para a minha média, deixou um padrão aqui, assim, assim, assado. Qual que é o padrão? Um martelo em cima de um suporte na retração. Compra a barra seguinte, confirmando essa barra, o que eu chamo de ponto de retorno. Se a gente só operar assim, já é um grande passo para o sucesso. Então, evitem fazer a mistura de muito tempo gráfico. Ao longo do tempo, eu acho legal vocês fazerem os comparativos. Essa é a grande sacada. Pega o gráfico de 15 e vai no 1 minuto para ver o que aconteceu com 1 minuto, quando o gráfico de 15 voltou a subir ou voltou a cair, depois de tocar numa retração ou numa média. E começa a entender isso. No final das contas, você vai ver que a nascente do movimento saiu do gráfico de 1 minuto. E se não sair do gráfico de 1 minuto, vai ser quando o trade de 15 vai dar errado. Porque aí o 15 minutos ele vai passar reto em relação à média, ele vai atropelar a sua retração e é aquele movimento que nós vamos chamar de distorção de mercado. Sabe quando o mercado faz um novo fundo e depois ele vem reto e faz um novo topo? Como, por exemplo, nós temos aqui na tela. Aqui o mercado está fazendo um novo fundo. Tudo alinhado para baixo. Aqui o 1 minuto está vendido, o 15 minutos está vendido, tá certo? Os 5 minutos está vendido, nova mínima. Aí olha o que o mercado faz. Ele vira para cima e não olha mais para trás. Então, o cara que só vendeu 15 minutos e que também não olhou 1 minuto, vocês concordam comigo que talvez ele tenha sido prejudicado? Porque 1 minuto, provavelmente, se eu for buscar informação aqui, ele vai estar comprado. E é ele que levou o gráfico de 15 minutos a passar reto em relação à média. Então, você vai lá no gráfico de 1 minuto, volta para esse ponto e olha lá.
voltando a ficar comprado. Olha ele para o lado esquerdo, ficando comprado, certo? Então você não tem um ponto clássico onde você consiga vender 1 minuto e o 15 tenha gerado o sinal também. E se teve, né, a barra de 15 minutos não confirmou. Você não teve mínima na barra de 15. Onde um tempo gráfico ficou diferente, tá certo? Começou a empurrar outro tempo gráfico, que por sua vez deixou de respeitar a tendência vigente e ofereceu o que nós chamamos de mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela sempre acontece por um tempo gráfico menor. Tudo parte de lá, para desenhar o que vai acontecer num tempo gráfico maior. Cabe a você olhar o mercado de forma resumida ou de uma forma com mais ruído. Se você escolher ir para o ruído, eu estou te dando a sugestão de que esses pontos que são cruciais nos gráficos de maiores períodos devem ser cuidados com mais carinho nos gráficos de menores períodos. Depois que já há um alinhamento e que o mercado começou a projetar uma alta ou uma baixa pelo tempo gráfico menor, sai do menor, esquece ele, porque já há um alinhamento para cima ou para baixo e busca o alvo, busca a tendência. Ok? Bom, então, gente, eu acho que deu para a gente fixar aqui bastante o conceito. Agora, eu queria abrir para perguntas aí, ô Rafa, para ver se o pessoal ficou com alguma dúvida até aqui e a gente saná-las aí, tá certo? Não, perfeito, Kim. Então, pessoal, a gente vai abrir aqui para perguntas, tá? Nós vamos tentar responder o que der no tempo que a gente tem disponível ainda. E, Kim, mas já temos aqui um pessoal que fez durante a web, né? Então nós já temos algumas perguntas. A primeira é do André Fujita, ele fez bem lá no começo. E tem até um pouco de relação com a webinar que você e o Danilo deram na semana passada sobre Operando Notícias. Ele pergunta assim, gostaria de saber se existe algum tempo gráfico que melhor se aplica para operar uma notícia ou dado, como o do payroll de amanhã. Perfeito. Bom, sempre que é a abertura, a gente quer ficar com o menor risco possível e a melhor chance de uma variação rápida de abertura ou pós-notícia, por exemplo, conseguir surfar um movimento, e seja ele de day trade, mais longo percentualmente falando, ou de scalper mais curto, seja na variação percentual, como também no fator tempo. Eu acho que o gráfico mais interessante para esse tipo de operação, se tratando de abertura, é o gráfico de 5 minutos. Porque o 15 ele vai acabar gerando um sinal mais tardio, se tratando de um mercado volátil. O mercado mais lento, não. O mercado mais lento, ele vai gastar tempo até ele gerar um sinal de 15 e ainda assim ele vai cair ou subir lentamente. Mas no mercado mais volátil, quando abre guepado, porque saiu notícia, ou enfim, as bolsas lá fora subiram bastante, ou caíram bastante aqui, abre guepado, os 5 minutos é o tempo gráfico que eu gosto de utilizar para tentar pegar o primeiro ponto de retorno do dia, que a gente ensinou lá na palestra aqui com vocês de teoria de Dow, e já falou em outras oportunidades. Nada mais é aquele candle que quebra a mínima ou a máxima do candle anterior. E se tratando de abertura, isso acontece já logo depois dos primeiros 5 minutos. Fechou a barra de 5, eu compro ou vendo, se eu tiver espaço para fazer esse day trade ou esse scalper propriamente dito. Quando o mercado já está em aberto, ou seja, tem uma notícia para sair às 9h30 da manhã, por exemplo, amanhã nós vamos ter payroll, como você mencionou, né? O pessoal escreveu provavelmente no chat também. Então, quando tem uma notícia que vai sair depois que o mercado já abriu, é uma realidade diferente. Esquece essa questão daí de fixar só nos 5 minutos, que é o que eu escolhi para pegar o trade de abertura. Aí segue o gráfico que você opera. Aí tem que ser gráfico de 15 minutos, se for day trade, o gráfico de 5 minutos. Eu acho que 1 minuto para a notícia não muda nada, porque no final das contas vai ter uma grande distorção, mas é seguir o gráfico que se enquadra no seu perfil. Então, só para abertura que eu sugiro o gráfico de 5 minutos, porque é o gráfico que eu utilizo quando abro em gap, ok? Não, perfeito, Kim. E só ressaltando aí, pessoal, ele falou da
da palestra sobre teoria de Down. Entraram 300 pessoas a mais ainda na sala, depois quando eu falei, né? Acho que eu falei bem no inicinho ali. Quem quiser ter acesso ao nosso canal no YouTube, tá? E ali tem todas as palestras, inclusive a primeira palestra que está ali é sobre a teoria de Down, inclusive o Danilo e o Aliakin também deram, ok? Kim, mais uma pergunta aqui, do Cristiano Fritzi, desculpa se eu falei errado. Ele pergunta assim, né? Para Scalper, eu sei que você já comentou, né, sobre para Scalper, mas vamos ver agora aqui, dar um pouco mais de foco. Ele colocou assim, eu só foco no gráfico de 1 minuto, ou tenho que visualizar outros gráficos? O que você, do teu ponto de vista, Aliak? Cara, é o seguinte, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, muito boa noite para o Cristiano aí também. Segundo, né, focar só no gráfico de 1 minuto, eu acho que é legal, porque provavelmente você deve ser scalper. Então, tudo que está acontecendo de oportunidade dentro do setup que você escolheu utilizar, seja ele ponto pivô, rompimento, reversão, enfim, você vai conseguir pegar. Se você for colocar o gráfico de 5 para fazer scalper, talvez vai começar a te confundir. Então, se estiver dando certo, estiver ganhando dinheiro, eu acho que, cara, é isso, né? Tem que continuar utilizando o gráfico de 1 minuto. Talvez a grande sacada seria dar uma olhada no 5, dar uma olhada no 15, só para entender que talvez aquela operação você não necessariamente precisa zerar 100%. Por quê? Porque você sabe que se ela deu certo e ela foi feita, montada, startada, num bom ponto onde o 15 minutos e os 5 minutos pode lançar um movimento de tendência, você vai fazer lá a sua operação com o seu lote normal, porém ao invés de zerar 100% da operação, talvez você zere parcialmente, seja 60%, 70% da sua posição, e o saldo remanescente você administre buscando um objetivo maior. Dessa forma vai fazer com que você tenha mais conforto, ao invés de você operar muitas vezes, você consiga potencializar algumas operações, e claro, vai fazer também com que você evite custos, né? Afinal de contas, se você fizer uma operação bem feita, é muito mais válido do que 10 operações, mais ou menos, que vai dar o mesmo resultado, talvez, que você teve numa boa operação bem feita. Então, sem contar o nível de estresse e a quantidade de vezes que você testou o mercado e o mercado também te testou, porque no fundo, é você e o mercado e você. Quando era pregão viva voz, era pessoal, né? As pessoas ali no pregão viva voz era uma questão pessoal. Um tentando pegar o stop do outro, ou tentando pegar carona numa posição do outro para fazer a sua operação. Então era muito pessoal. Hoje não, hoje é você e uma tela, é você e o gráfico e você e o mercado. Então você testa o mercado te testa. Às vezes ele ameaça cair e você, pelo impulso, você já vende, né? Ou ele ameaça subir, pelo impulso você compra. Então, queira ou não queira, é sempre um teste. Essa combinação pode gerar uma melhoria, né, se você tiver o objetivo de não só fazer scalper, e sim de começar parcialmente a alongar algumas operações que podem estar bem estruturadas também no gráfico de maior período. O restante, foca no gráfico de 1 minuto. Se é scalper mesmo, gosta do gráfico de 1 minuto, está ganhando dinheiro, consegue ver o mercado, ler o mercado bem utilizando só esse tempo gráfico, está tudo certo. Segue ele e gerencia o risco. Acho que ficou claro para você. Pessoal, só antes da gente continuar aqui respondendo, eu vou pedir para vocês colocarem toda a pergunta numa única mensagem, tá? Como eu falei no início, né, eu sei que teve gente que entrou depois, muita gente entrou depois. O chat aqui, todas as perguntas de vocês vêm num compilado e vêm em ordem de envio. Então, se você envia e aí depois algumas pessoas enviam, e depois você continua a tua pergunta, ela vem quebrada para mim, fica difícil de eu fazer ela para o Aliakin, tá bom? Dando continuidade aqui, quem está perguntando agora, né, uma das perguntas é do André Lima, ele pergunta assim, tempos fracionados como 2 minutos, 3 minutos, 7 minutos, etc., podem ser mais interessantes para evitar sinais falsos? Inclusive, só colocando aqui um adendo no que o André Lima perguntou, quem não sabe, a plataforma Profit Chart da Nelogica
ela permite qualquer periodicidade, né? Você digita ali o tempo, seja 12, 17, 23, 24, 25, 30 e dá Enter, e exatamente como o Alec está mostrando, e aí você consegue trabalhar com qualquer periodicidade, não precisa ficar ali restrito à periodicidade padrão, né? Que é de 1, 5, 10, 15 e por aí vai. Mas enfim, Alec, você acha que trabalhar com periodicidades, tempos, né, fracionados, podem evitar sinais falsos? Sim, eu acho que a melhor explicação para isso é para algumas situações como, por exemplo, aqui, ó, olha só. Quem vendeu só porque tocou na média, não esperou a barra fechar ou coisa do gênero, provavelmente tomou um stop. Quem utilizou mais de um tempo gráfico, quando o tempo gráfico menor começou a cair, ele acertou a operação. Então, e se a gente diminuir ou aumentar a periodicidade, for para um outro tempo gráfico, a gente vai se deparar provavelmente com outras situações como essas, né? Aqui, mudando a periodicidade, a diferença é que a venda teria sido muito mais prematura, né? Observem, quem apregoaria uma venda aqui só porque tocou na média foi violinado. Quem esperou o tempo gráfico dar sinal, o tempo gráfico menor dar sinal, ele foi vender bem depois, então ele teve que ter muito mais paciência na frente da tela, mas ele se deu bem. Então evita também um pouco mais essa questão aí de muitas vezes você se posicionar de uma forma prematura. No fundo, para o mercado em tendência, tocou na média é compra. Está em tendência de baixa, tocou na média é venda. Nas médias que vocês escolheram, seja ela de 9, 21, 200 períodos, esse é o mercado em tendência. Isso fica muito claro aqui na Petrobras, tá? Esse aqui é o gráfico de Petrobras 15 minutos, tá certo, pessoal? Hoje, né, a movimentação dela, tá? Tudo que a gente teve ontem, hoje está aí na tela para vocês. Olha isso, não é muito claro essa compra? Né? Provavelmente até a minha filha aqui de 7 anos, se eu chegar para ela e falar assim, filho, hoje o papai não ganhou dinheiro com a Petrobras. Nossa, pai, mas era só comprar batendo nessa linha azul, né? O que você fez? Provavelmente ela vai falar isso, né? Então, em tendência, fica tudo mais objetivo. Quando o mercado perde um pouco da tendência, ou ele vai mudar o seu comportamento, ou ele tem um ruído de mercado porque saiu uma notícia, ou enfim, às vezes é um movimento de correção mais longo e tudo mais, isso evita violino. Então, fica a dica sim, e a resposta é ajuda. Sim, ajuda. Perfeito, Kim. Agora tem uma pergunta aqui do Marcelo Sequel. Ele faz uma pergunta relacionada ao cruzamento de médias, né? No caso, aqui no teu gráfico, você deu como exemplo uma média só, né? E você trabalhou muito com as teorias sobre tá encostando na média. Ele pergunta assim, o cruzamento de médias funciona melhor em tempos mais curtos ou mais longos? E eu vou até acrescentar, né, se na verdade tem alguma relação, né, de verdade com o teu tempo, né? Daqui é uma pergunta do Rafael, né, colocando junto aqui com a do Marcelo, se além do cruzamento de médias funcionar melhor em tempos mais curtos ou mais longos, e se talvez a configuração da média tem algum impacto, ou até mesmo se é melhor trabalhar com diferentes configurações da média para diferentes periodicidades. Tá, legal. Eu já no passado tentei operar cruzamento de médias móveis e vou te falar que funciona novamente, como eu falei, para mercado direcional. Para o mercado bem direcional, vai funcionar. Então, cruzou, ele assume uma direção. Aqui eu fiz um teste bem simples aqui, ó. Vou colocar, só vou mudar a aparência aqui para deixar mais visível para vocês todos aí. Colocar na cor vermelha aqui para destacar bem, tá? A média azul, tá certo? Ela é uma média móvel de 17 períodos. A gente pode alterar ela para uma média de 21. Poderia ser a aritmética ou a exponencial que eu utilizo. Eu vou alterar ela aqui para uma média de 21. Esse aqui é setup clássico, que acredito que a grande maioria de vocês deve já conhecer. Então, assim, eu desisti de utilizar porque para a tendência, né, para a tendência propriamente dito, eu não preciso ver o cruzamento, né?
Para ver a reversão de tendência, aí eu preciso ver o cruzamento da média móvel. Só que eu não compro porque cruzou ou porque vendeu. Eu vejo que o mercado vai reverter porque cruzou, mas eu espero formar um pivô. Então, assim, nesses 11 anos de mercado, eu já fiz esse teste e funciona para a gente ver a reversão de tendência. Se vocês olharem aqui quando essas duas médias se cruzam, é impressionante como normalmente vem um movimento. Aqui cruzou para baixo, demorou um pouco, mas logo depois disso vem um grande movimento de baixa. Aqui cruzou para cima, aqui cruzou para baixo, aqui cruzou para cima, realmente ela te mostra a reversão. E eu utilizo isso até hoje, não na configuração de 9,21, em configurações mais lentas, para pegar menos ruído de mercado. Cada dia que passa eu quero pegar menos ruído. Quero pegar o trade bom e pronto, extrair dinheiro do mercado, essa é a função e está tudo certo. Então, funciona. Agora, com relação a mudar a periodicidade das médias para os diferentes tempos gráficos, isso eu nunca cheguei a testar para ver se há uma eficiência maior de média 9,21, por exemplo, num gráfico de 5, e talvez uma média de 17,72 num gráfico de 15. Isso eu nunca cheguei a testar. Quando eu testei, era a média de 9,21 para tentar operar cruzamento. Se consolidar, vocês vão ver que vocês vão ficar louco. O mercado te dá um sinal para cima, um sinal para baixo, um sinal para cima, um sinal para baixo, e no final das contas você talvez não tenha se apoiado na análise técnica clássica, que é para entender se o mercado está em tendência propriamente dito, ou se ele já começou a respeitar topos e fundos de mesmo nível. Então, a dificuldade de operar cruzamento de médias é exatamente essa. Por isso, quando está em tendência, tanto faz, né? Tanto fez, no final das contas a gente quer comprar quando toca na média, quando a tendência é de alta, e vender quando a tendência é de baixa. Agora, quando há o cruzamento para cima, eu já sei que tem grande chance de vir uma futura reversão. Então, mais uma vez, vocês devem estar se perguntando, então olhar aqui nesse ponto que cruzou aí, que você está com uma seta, você vai comprar? Não. Eu não vou comprar porque cruzou a média, eu vou comprar se tiver um pivô de alta no preço. Mas eu já sei que a partir de agora, porque cruzou, é só uma questão de tempo que ele vai formar o pivô de alta, provavelmente. E é esse pivô que vai me levar a começar a comprar. Fica um pouco mais tardia essa compra, mas dificilmente eu fujo da análise técnica clássica. Acho que deu para responder melhor assim. Não, deu sim, viu, Oliak. Pessoal, dois pedidos aqui que eu preciso fazer para vocês. O primeiro é, não fique enviando a pergunta repetidamente, tá? Porque aqui confunde para mim no chat, tá? Eu tenho um método aqui que eu separo as perguntas e a gente tenta responder todas na medida do possível. E a segunda é para a gente se manter no tema, tá? Escalas temporais. Tem muita pergunta aqui que tá bem interessante, viu, pessoal? Não estou desmerecendo a pergunta, né? Tem ótimas perguntas aqui, mas infelizmente eu vou ter que me restringir ao tema que a gente está abordando hoje. Tá? Então, qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, ou até melhor, né, encontra depois ali com o Aliak, com o Danilo, na arena ali, que talvez vão conseguir te tirar melhor. As perguntas estão fugindo da nossa webinar aqui de hoje, ok? Vamos lá, vamos pegar aqui mais uma. Espera que estava aqui em cima. Não, perfeito. É do Léo Costa. Ele pergunta assim, para operações day trade, quais são os melhores tempos, na verdade... Do Léo Costa, ele vai englobar uma série de perguntas, tá, pessoal? Desculpa, quem fez perguntas parecidas, né, com relação a dólar e índice, eu vou pegar aqui, compilei várias e estou colocando essa pergunta, ok? Enfim, ele pergunta assim, quais são os melhores tempos para ações, dólar e índice? E se os tempos são diferentes para cada uma delas? Ou podem ser os mesmos? E tem outras perguntas que colocam em função da volatilidade, em função do volume de operações e tudo mais. Kim, o que você considera ali, se tem algum tempo que é melhor para operar dólar, índice, se varia de acordo com alguns tempos gráficos? Teve algumas perguntas também que foram assim, se você trabalharia com uma escala de tempo diferente, dois gráficos em periodicidades diferentes. Qual que é o teu ponto de vista, Liak? Legal. Primeiro ponto, tá? Para a gente já matar uma questão bem básica. Tudo que tem volume menor, liquidez menor, volatilidade menor, evidentemente, a análise vai precisar ser feita numa periodicidade maior para poder acumular mais informações, maior número de negócios, maior volume financeiro, que por sua vez dá um pouco mais
de solidez para análise feita a partir de então. Então, tudo que tem liquidez baixa, a gente nem deve falar em day trade, né? Quando a gente fala day trade, é tudo aquilo que tem liquidez boa. 2, 3 mil negócios no mínimo por dia, com volume financeiro o mais próximo aí de 10, 12 milhões de reais por dia, e claro que tem a volatilidade, ou seja, aquele papel que fica lá o dia inteiro andando de lado, ou aquele contrato que tenha essa característica. Com relação à periodicidade, eu gosto muito do gráfico de 15 minutos, eles estão o tempo todo nas minhas telas, e do gráfico de 5 minutos. Esses são os dois tempos gráficos que eu gosto mais. Quando se trata exclusivamente de scalper, aí eu não vou fazer scalper pelo 15, eu vou fazer scalper pelo gráfico de 1 minuto. Então, como a pergunta foi bem objetiva, mas eu já estou abrangendo o scalper para que, se tiver uma eventual pergunta assim, scalper é gráfico de 1 minuto combinado com os pontos de suporte do 15, com os pontos de suporte do 5, combinado com as resistências do 15 e os suportes as resistências do 5. Tem que ter essa combinação. Se você ficar muito cego só com o gráfico de 1 minuto, talvez você passe por cima de algumas informações e não tenha a mesma performance, o mesmo desempenho que você poderia ter olhando e dando relevância para essas informações de suporte e resistência nos tempos maiores. Já como day trade, as melhores opções são o 15 e os 5 minutos. E eu, pessoal, eu gosto de saber onde está o gráfico diário, eu gosto de saber onde está o gráfico de 60 minutos. Talvez para vocês isso não seja tão interessante. Então, eu não faço essa salada que talvez vocês devam fazer. Mas eu sei aonde está o gráfico de 60, e eu sei aonde está o gráfico de 15, e eu sei também onde está o gráfico de 5 minutos. A única coisa que eu quero é que, se eu estou montando um day trade, vou comprar o 15 minutos aqui e quero ver esses gráficos se alinhando. Se você quer pegar aquele trade mamão com açúcar, diminui a periodicidade para você pegar ele na nascente. Vai escalonando a quantidade de papéis, as suas entradas. Você está operando dólar, por exemplo. Você quer comprar 50 contratos. Não vou bater 50 de cara. Talvez eu bata 5, coloque 5 no book, para comprar ali pelo gráfico de 1 minuto, o primeiro sinal que ele der, e a hora que vir a confirmação de 15, eu compro os outros 30, ou vendo os outros 30. Então eu vou fazer um médio em relação às duas entradas, mas vou estar pegando um sinal muito mais confirmado. Isso eu gosto bastante de fazer. E eu faço isso nos pontos que são específicos dos gráficos de maiores períodos. Mas de forma objetiva. Melhor tempo gráfico para se operar day trade é o gráfico de 15 minutos. Ele vai ter um risco menor, porém ele tem mais filtro e ele te dá um alvo maior. Então ele tem um risco maior, mas ele tem também mais filtros do que no 5 e no 1 minuto, e ele também te dá mais alvo, você consegue surfar melhor a tendência. E isso acontece por quê? Por uma questão matemática. É muito comum que quando o 15 dê um mínimo de sinal de compra ou de venda, é porque o 1 já está andando já a favor dele. É bem provável. Por quê? Uma barra de 15 minutos tem 15 barras de 1 minuto. E durante 15 barras de 1 minuto, talvez já tenha uma bandeira de baixa, já tenha um pivô de baixa ou um pivô de alta no gráfico de 1 minuto. Aí quando vem o sinal de 15, normalmente 1 minuto já está alinhado. Normalmente, não estou falando que isso é uma regra 100% do tempo. Mas na maior parte das vezes, 1 minuto já está se alinhando. E aí, se isso acontece num ponto específico, que é a bendita média móvel, que alguém criou, que é uma das principais ferramentas da análise técnica, ou nas retrações mais importantes de Fibonacci, isso fica ainda mais interessante. Ok? Bom, Kim, você já respondeu várias perguntas, acho que umas 20 perguntas aqui parecidas. Teve, inclusive, quando você começou a falar ali da questão de periodicidade, que 15 minutos era o melhor tempo para swing, para day trade, de um modo geral, já acabou respondendo de uma série de pessoas aqui. Vamos lá, agora teve um número menor, mas também bem relativo aqui. Vou até comentar alguns nomes que fizeram uma pergunta parecida, que foi do Renato Monteiro, que foi aqui do Sérgio Rodrigues, do Igor Silva e do William Pimentel.
né? O pessoal está perguntando muito da relação entre periodicidades, como posso colocar, se elas se complementam ou se elas podem, em alguns casos, se atrapalhar. Ou seja, talvez uma periodicidade está dando um momento para compra e a outra está desmentindo, né? Ela está dando ali um sinal contrário. E em momentos assim, qual a melhor posição? Você fica mais fiel a uma periodicidade maior ou uma periodicidade menor? Ou você tenta fechar e seguir uma só e trabalhar naquela periodicidade mesmo? Ah, legal, legal. Então, né? O ideal é que você fixe o máximo o seu pensamento, né? Deixe ele fixado no tempo gráfico maior. Está esticado da média, está distante da média móvel, evita se posicionar. A tendência é de alta ali aqui, mas você vê que o preço aqui, nesse ponto, ele estava distante das médias. Evita comprar, aqui evita comprar, aqui evita comprar. Tentem entender de onde o preço veio até onde ele está, se ele já andou bastante. Esse tipo de informação, que é bem básico, a forma mais simples de analisar um gráfico, começa a tirar algumas dúvidas da gente. Então aqui você está olhando um gráfico de 15 minutos, que é esse que está na minha tela agora, mas você pega um ponto como esse aqui, né? Você só vai comprar ou depois de uma correção ou depois de uma acumulação. E olhando para esse tempo gráfico, você não tem nada para fazer. Agora, se você for para outro tempo gráfico, aqui no meio dessa condição, vai ter lá provavelmente umas 3, 4, 5 operações que provavelmente não resultaram em nada, principalmente se o seu perfil é de fazer uma operação mais longa. Então, fixa sempre o conceito no tempo gráfico menor, no maior, porque o menor vai te tirar muitas vezes do principal foco. E tendo esse entendimento básico de onde o preço veio, aonde ele está e para onde ele pode ir, você começa a entender um pouquinho melhor a razão natural que o mercado tem. Isso aqui é como um carro que tem uma autonomia de, por exemplo, você vai lá, abastece seu carro, você consegue andar 200 km com um tanque cheio. Provavelmente, né, se você tiver o pé leve, quando você chegar nos 200 km, ele já vai estar entrando na reserva ou já está na reserva há um bom tempo. E é muito provável que você consiga andar 201, 202, 203 quilômetros. Mas se você não parar para abastecer, dificilmente você vai conseguir chegar a 210, 215, 220 quilômetros de autonomia. Dificilmente. Quem dirá 250 quilômetros de autonomia? A não ser que seja só descida, né? E que você possa deixar, como a gente fala lá no interior do Paraná, de onde eu venho, o carro na banguela. Aí talvez você consiga andar uma quilometragem maior. O que eu estou fazendo essa analogia? O mercado, ele tem uma volatilidade histórica e ele tem movimentos específicos. E quando você tem essa movimentação específica, que ele já cumpriu o que ele tinha para cumprir, ou seja, ele já consumiu toda a sua autonomia praticamente, a não ser que nós tenhamos uma exceção, para que nesse caso esse veículo consiga andar 500 km ao invés de 200, e o mercado ao invés de oscilar 2%, nesse dia ele vai oscilar 10%, aí você vai conseguir ter sucesso pensando de uma forma diferente. Então, tempo gráfico maior, distante de média, distante de um suporte, evita comprar até ter um padrão técnico, que vai ser a formação de um pivô, ou de um rompimento de topo ou de fundo, enfim, uma bandeira, uma flâmula, enfim, qualquer coisa que te dê evidência técnica. E, novamente, vou falar de uma forma bastante eficiente. Se a gente só se posicionar quando volta para a retração, quando toca na média, ou quando é um rompimento de acumulação, vocês vão ver que vocês já têm grande chance de serem bem-sucedidos se vocês fixarem os olhos em um tempo gráfico. E espero que esse tempo gráfico seja o maior, o gráfico de 15. O gráfico de 5 dá dinheiro, o gráfico de 1 minuto também dá dinheiro. Mas você tem que ter, além de um bom entendimento de análise técnica de mercado, você tem que ter perfil psicológico para estar lá nele e ver aparecer talvez 100 trades no dia
e desses 100 trades você extrair os melhores para o seu setup, né? Então, sempre no gráfico de maior período. Ok? Eu tava aqui vendo uma última pergunta aqui, para a gente já está indo para o final aqui. Primeiro ficou bem claro, né? O pessoal aqui já começou a falar no chat, foi bem clara a tua explicação. Então, pessoal, a gente ainda tem muitas perguntas aqui, né? Mas o nosso tempo meio que já tá se esgotando. Então, a última pergunta aqui foi do Ricardo Loureiro, né? Que na verdade eu vou usar a pergunta dele para fazer uma outra pergunta ali para o Kim, que teve várias perguntas também, eu vi ali que surgiram bem parecidas. O Ricardo Loureiro colocou assim: Kim, me acostumei a olhar vários tempos gráficos, estou errado? Então, até complementando, né, Kim, de uma forma geral ali com outras perguntas, teve muita gente aqui que falou que utiliza, né, vários tempos gráficos. Tem gente aqui que me falou que olha 5 gráficos e cada um dos 5 gráficos em periodicidades diferentes. Então, vamos colocar assim, que quem olha diferentes tempos gráficos ou até vários tempos gráficos simultaneamente do mesmo ativo, acaba tendo, você acha que acaba tendo uma desvantagem, ou você acha que, talvez de uma maneira geral, né, a gente sabe que cada um tem uma maneira própria de operar, independente de como que aprende, ele acaba desenvolvendo, né, uma maneira própria de realizar suas operações, mas você acha que pode acabar atrapalhando, você acha que às vezes o excesso de informação faz que a gente não foque, eu penso dessa forma, né? Eu posso estar errado, mas que às vezes o excesso de informação faz que a gente não consiga se focar muito num gráfico só, vamos dizer assim, né? E talvez a gente confunda os sinais por estar com 5 tempos diferentes, né? Então, Kim, qual que é a tua consideração ali para a gente estar fechando essa webinar de hoje? Legal, legal. Eu acho que principalmente para quem está começando, isso acaba confundindo, sim. Então, é focar, tá? Foca no tempo gráfico. Se já está há mais tempo e entende que essa visão mais detalhada está ajudando e não atrapalhando, aí eu não vejo por que mudar, né? Mas a sugestão para quem está começando, entenda um tempo gráfico. Se você entender o que está acontecendo no 15, a hora que você for para o 5, a hora que você for para o 1 minuto, você vai entender do mesmo jeito, provavelmente. Porém, né, os sinais acontecem um pouco mais cedo no gráfico de menor período, dependendo do setup que você utiliza, né? Então, mais uma vez, a gente volta a reforçar. Para quem está começando, focar num tempo gráfico só é mais interessante. E se for no day trade, o tempo de 15 minutos. Esse é o tempo ideal. Esse é o tempo clássico, né, da análise técnica. Se for no swing, o gráfico diário, né? Se o diário for muito tardio, o 15 for muito tardio, diminui, vai para os 5 minutos no day trade, vai para os 60 minutos no swing, né? E se encontra com o mercado e a partir dali transforma isso em resultado, né? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, vocês vão passear por todos os tempos gráficos, ao longo dos dias, ao longo do pregão, principalmente quando o mercado está chato, dá uma olhada em outras periodicidades, né? No fundo, todos olham, todos nós olhamos, né? Chega sexta-feira, sabe qual que é o tempo que eu gosto de olhar? Semanal. Aprendi isso a fazer com o Danilo, dar uma passada no gráfico semanal. Durante a semana, no dia a dia, eu estou ali focado no gráfico diário, que é o que está acontecendo naquele dia. De repente você comprou um papel a R$10, ele foi para R$10,80, no diário esse é um bom movimento. Talvez no diário ele dê um sinal de topo, mas no semanal a barra só vai fechar na sexta-feira. Por que eu vou ficar olhando o semanal, né? Opa, deixou um candle de topo no diário. Vocês querem ver um exemplo como esse? Olha YouTube, né? Quem comprou YouTube, né, na superação do topo histórico, enfim, comprou o pivô, ou propriamente dito, comprou de novo o toque da média móvel. Lá vamos nós falar do toque da média de novo, né, que acho que a maior receita para o sucesso é esperar o preço na bendita retração e na média e operar a análise técnica clássica.
Quem comprou aqui, tá certo? Vai ficar olhando o gráfico semanal e correr o risco, sendo um operador de swing, né, de deixar a operação toda voltar, e deixar todo o lucro voltar, ou vai dar relevância para esse candle e vai falar assim, aqui eu vou fazer uma parcial. Então, ao longo do tempo, vocês vão evoluir, vocês vão olhar mais de uma periodicidade. Vocês vão se lembrar disso que eu estou falando, uma questão natural, né? Porém, quando você desenvolve um setup, uma maneira de operar, a hora que você vai apertar o Enter para comprar ou para vender, você está focado no tempo que envolve o seu perfil e a modalidade operacional que você está atuando no mercado. Se for day trade, se for scalper ou se for swing. Então, a dica é, para quem está começando, eu acho que confunde. Fica muito mais difícil entender. Olhar só para um gráfico, fica muito mais claro entender. Depois, ao longo do tempo, por uma questão natural, olhando para esse gráfico, que é um gráfico diário de YouTube, eu quero imaginar que vocês já vão conseguir saber que aqui tem um pivô de intraday. Um tempo menor, por uma razão matemática, falhou no teste de fundo. Só que no diário só tem 2 barras. E quando o diário volta e rompe esse ponto aqui, o diário já assumiu tendência de alta e o intraday vai estar fazendo tudo isso aqui, ó. Isso aqui é tudo intraday, tá certo? Opa. Isso aqui é tudo intraday. Só que no diário, vocês concordam comigo que não tem tudo isso de zigue-zague que eu estou mostrando aqui? Mas vai chegar esse dia que vocês vão entender isso que eu estou mostrando para vocês. E quando vocês entenderem isso aqui, aí vocês estão de fato prontos para ter todo o sucesso do mundo usando análise gráfica. Quando vocês entenderem a essência disso aqui, que isso aqui acontece, é os gráficos se alinhando de novo para baixo ou para cima. Aqui o intraday precisou ficar vendido para quê? Para o diário realizar um pouco, porque ele estava esticado. Aqui o intraday precisou ficar vendido para o diário voltar para a média. E quando chega na região de suporte, o intraday volta a ficar comprado. A hora que tiver esse entendimento claro, pronto, tudo acabou. Não precisa mais olhar mais de um tempo gráfico, porque os olhos de vocês vão ter alcance, né, muito mais longo. Então você está no diário enxergando o que está acontecendo no intraday. Aí, pronto, aí vocês chegaram, eu acho que no topo. Aí depois disso é só lapidar uma coisa aqui, uma coisa ali, stop, alvo, gerenciamento da operação, quando colocar mais papéis, mais contratos, quando entrar com a mão mais cheia porque a operação é nobre, o volume cresceu, você sente que o mercado está forte, o volume aumentando, o volume de dinheiro, é dinheiro que empurra o mercado para baixo ou para cima, ou é a falta de dinheiro que deixa ele ficar no samba do crioulo doido, né? Oscilando bastante percentualmente, mas a gente precisa de dinheiro. Se vocês se esforçarem para entender isso e colocar isso em prática, não precisa de nenhum robô, um setup faraônico com 385 mil indicadores na tela e mais nada, né? Precisa apenas de um copo de água, concentração na frente do computador, disciplina, gerenciamento de risco e o restante está na mão do mercado. A partir do momento que a gente aperta o Enter, a gente fica à mercê do mercado. Acho que com isso a gente encerra aí, né, Rafa?